Fala galera, voltamos aqui com a análise das minhas partidas pensadas. Hoje é o 10º episódio aqui da série e a gente vai para penúltima partida do segundo torneio que eu joguei, valendo rating, né? Que também é o último torneio que eu joguei até agora, valendo rating. E eu tô jogando de pretas, né? Até agora no torneio eu tô com 2 vitórias e 2 empates nesse torneio, então tá me sentindo bem, é uma campanha boa, apesar dos empates um pouco sofridos. E aí, eu tô enfrentando um adversário de 1721 de rating. Né? Na época eu tava com 1698, foi o rating que eu saí do primeiro torneio. Assim, ainda muito abaixo do que eu tô almejando, digamos assim, né? Mas, sem mais delongas, vamos aqui à partida. Lembrando que o torneio ele era até 1900, né? E já tá quase fazendo 2 anos do torneio. Por causa da pandemia e tudo mais, acabou não tendo torneios presenciais. Enfim, vamos aqui pra partida, né? Meu adversário começou jogando C4, abertura inglesa. E aqui eu joguei com C5. Né? Não tinha um repertório bem estabelecido contra a inglesa ainda. É, numa partida anterior, né, do torneio passado, eu tinha jogado com C6. Foi uma partida boa também, mas enfim, joguei C5 nessa. Aí foi cavalo C3. Opa, acabou dando um pulinho. Foi cavalo C3, cavalo C6, sendo bem simétrica mesmo, né? Variante simétrica da inglesa. E ele jogou com G3, né? Que é uma das maneiras mais clássicas. E aí joguei com E6. Né, que o principal ponto é para jogar aqui um D5, né? Foi bispo G2, que impede isso no momento, porque cairia um peão. E aí joga o cavalo F6, né, mantendo o plano de jogar com D5. Aqui o mais clássico para as brancas é jogar o cavalo F3 e preparar o roque mesmo. E aí, assim, muitas partidas nessas posições, né? Mas aqui ele jogou com E3, né? Que é um pouco esquisito você jogar G3 e E3. Porque acaba criando muitas fraquezas em casas claras, assim, né? Não que eu tivesse a habilidade de punir isso nessa partida ou alguma coisa, porque, assim, há 2 anos atrás eu era bem mais capivara do que eu sou hoje, né? Então, se hoje é meio difícil, imagine na época. Mas, enfim, eu segui meu plano e joguei com o D5 aqui, né? Expandindo no centro. E lembra um pouco, depois que ele joga o D4, que foi da partida dele, algumas variantes de peão-dama, né? E aqui eu resolvi trocar e deixar ele com o peão isolado. Troquei em D4 e troquei em C4, né? E ele vai ter que gastar tempos para recuperar esse peão, né? Normalmente se o bispo ainda tivesse em F1, a jogada seria capturar logo o peão. Mas com o bispo em G2, aí ele vai ter que ver o que é que faz, né? Que lembra um pouquinho uma variante catalã, né? Só que normalmente na catalã o peão tá aqui em E2 ainda. E aqui ele jogou com dama 4. Nessa posição, inclusive, as pretas já estão melhores. Só que eu não considerei o lance que dá vantagem, né? Se quiser pausar o vídeo e tentar achar esse lance, jogam as pretas aqui. Qual o lance que dá mais vantagem pro preto aqui? Nessa posição, o preto pode jogar cavalo D5, certo? Porque nesse caso, se as brancas tentarem tomar o peão de C4, elas vão ficar posicionalmente inferiores, né? Depois de dama C4, aí as pretas mostram o plano que é jogar cavalo B4, né? Ameaçando um duplo, ganhando a torre, né? E não tem uma maneira fácil de evitar isso, né? E também tem o fato de que a dama também está atacando aqui o ponto D4, né? Então, inclusive, tem muitas variantes em que rola um dama toma D4 seguido de cavalo C2, né? Recuperando a dama e ficando com o peão a mais, né? Então tem essas ideias. Aí, por exemplo, se bispo toma C6, BC6 mesmo, né? O peão fica protegido pelo cavalo, continua ameaçando o duplo. Aí, por exemplo, digamos torre B1, para o cheque não vir ganhando a torre, né? Aí aqui as pretas já ficam super ativas, como por exemplo, bispo A6, né?
toma conta da diagonal, aí vem dama B3, esse cheque, por exemplo, depois de rei D2, dama toma D4, né? E essa posição aqui é uma posição dos sonhos para as pretas já. Ameaça de descoberto, de ganhar a dama, assim, né? Muito difícil de defender. Então aqui as brancas teriam que jogar algo como cavalo de G2, né? Só que agora se segue cavalo B6 e protege o peão enquanto ataca a dama. E aí o único jeito de recuperar o peão é trocando esse bispo, né? Que ele é o bispo bom para as brancas nessa estrutura, porque ele tem controle dessa diagonal toda, né? Ops, diagonal torta. Dessa diagonal toda. Aqui as brancas vão rocar curto, provavelmente. Então, se tiver que trocar esse bispo, fica numa posição ruim também. Por exemplo, bispo toma, B toma C6, dama toma C6 cheque para recuperar, bispo D7, digamos dama F3, e aí torre C8. E agora tem muitas ideias, né? O bispo vai vir para C6, tomar conta da diagonal. Já está ameaçando meio que ganhar qualidade aqui. Mas posição muito difícil, né? O outro bispo vai vir para E7, vai rocar. E o rei branco vai ficar em apuros, com certeza. Por causa justamente das fraquezas nas casas claras, né? Só que eu não vi nada disso, né? E não joguei o cavalo D5, né? Aqui eu joguei um lance natural também, que é bispo D7, né? Desenvolve uma peça, ameaçam descobertos, né? Só que claro que ele vai tomar aqui em C4, que foi na partida. Só que aí, torre C8, né? Eu consigo desenvolver minhas peças com o tempo. Então, apesar de eu ter perdido uma chance de conseguir uma vantagem boa na abertura, as pretas já estão um pouquinho melhores aqui, né? Porque ganha muitos tempos essa dama. E agora se seguiu com o bispo G5, né? De fato, não tem bons descobertos aqui nessa posição, né? Aqui eu devo ter considerado, por exemplo, cavalo E5, sendo que não ameaça nada mesmo. Ele tira a dama e tá tudo ok. E eu que tô sofrendo pressão, né? O cavalo atacado e tudo mais. E aqui nessa posição, o melhor para as presas é simplesmente jogar um bispo E7 mesmo. Defende, prepara para rocar. E tranquilo. E tem uma vantagem, né? As pretas estão melhores aqui porque já está bem desenvolvida. As brancas ainda vão gastar 2 tempos para rocar. As pretas já rocam no próximo lance. As peças têm boas casas, né? Só que aqui eu joguei um lance que eu achei interessante na hora também. Eu fiquei feliz assim de jogar o lance. Apesar dele não ser o melhor, eu joguei aqui dama B6, que tem uma ideia clara de colocar pressão no peão de D4 e no peão de B2, né? E assim, tá quase caindo dos peões aí, né? E eu achei legal esse lance porque ele permite o bispo tomar aqui e dobrar os peões, que foi a continuação da partida. Né? E aqui as pretas jogam essa estrutura que é uma estrutura pior para as pretas, né? Assim, as pretas têm 3 ilhas de peões, enquanto as brancas, assim, tem esse peão isolado, mas assim, para onde vai o meu rei, né? Nessa posição, ele vai acabar tendo que ficar no centro, ou então rocar em circunstâncias não tão favoráveis, né? Então aqui eu estava apostando na atividade das minhas peças, né? Porque se ele leva mate, não faz diferença, meu rei tá exposto, né? Eu fiquei feliz porque normalmente eu não teria coragem de entrar num tipo de posição dessa mais dinâmica, né? E aqui eu tive. E aí ele já jogou um lance que perde, que foi cavalo F3. Inclusive já perde quase de imediato. Aqui melhora jogar cavalo de G2 mesmo, defendendo esse cavalo. Que no caso de dama toma, ele pode rocar, por exemplo, e beleza, perdeu um peão, mas assim, minha posição fica mais aberta, né? Então aqui eu posso sofrer um ataque e vou ter que defender com precisão para não ficar pior, né? Porque aqui tem muitas ideias de cavalo toma D4, né? Sendo que nesse caso o cavalo está defendido já. Então não tem ou cavalo toma D4 ou cavalo A5, né? Também criando um descoberto nesse cavalo. Só que nesse caso o cavalo está defendido duas vezes, pela dama e pelo outro cavalo. Então essas ideias se tornam mais fracas, né? E aí ele jogou o cavalo F3. E agora fico de exercício para vocês, jogam as brancas e ganham aqui. Ganham a vantagem, ganham material. Infelizmente não foi o lance que eu fiz.
Nessa posição, o melhor para as presas é jogar dama toma B2, né? Ataca a torre e ameaça tirar o cavalo com um descoberto, né? A torre está de olho na dama, mas também está de olho no cavalo. Né? Então, por exemplo, aqui se roque, dá para jogar cavalo B4, por exemplo. E agora cai uma peça das brancas, né? Por exemplo, dama E2 e o cavalo cai, né? E, por exemplo, se jogar a torre B1, tentando ganhar um tempo na dama, que foi o que eu deixei passar, né? Eu fiquei com medo desse torre B1, porque tá caindo esse peão aqui também, né? Só que sim, tem simplesmente dama C2, né? E agora, continua tendo descoberta, não tem muito como parar isso. Né? Então, por exemplo, o roque, e agora tem o cavalo D8. Ops, tem o cavalo D8, inclusive defende esse peão já, né? Futuramente, e cria esse descoberto que vai ganhar a peça, né? Que a dama vai ter que sair do meio da torre, e, por exemplo, dama E2 e aí torre toma C3, né? E aqui as pretas já estão ganhas, né? Só que eu deixei passar essa continuação e eu joguei bispo B4, né? Que também é baseado numa, numa tática que eu vi, né? Porque aqui eu tô ameaçando um cavalo A5, que se torna bastante incômodo se ele rocar, né? Aqui o problema é que ele rocou e aí eu pude fazer minha combinação. Cavalo A5, a dama não tem muitas casas para ir, né? Ela tem que ir ou para D3 ou para E2. Aí foi dama D3. E aqui tem que prestar atenção nessa. Que a dama e a torre estão na mesma diagonal. Então, se eu conseguir colocar um bispo aqui em B5, né, eu ganho a qualidade. Aí, como o cavalo está defendendo a casa, a gente primeiro elimina o cavalo. E depois de B toma C3, joga bispo B5. Né? E aí conseguiu ganhar a qualidade. Foi baseado nisso que eu joguei o bispo B4. Apesar de que ele não era obrigado a rocar, né? Ele pode jogar outro lance e aí não, o lance se tornava não tão bom. Apesar de ainda dar vantagem para as pretas. E aqui depois de bispo B5, ele teve que entregar a qualidade, sendo que, apesar disso, essa posição ainda é só levemente melhor para as pretas, justamente por causa do meu rei mais desprotegido. Então aqui, é, as brancas, elas, claro, vão entregar a qualidade, né? Por exemplo, dama E3, bispo toma F1 e bispo toma F1. Só que essa posição ainda é difícil de jogar de pretas, porque meu rei está no centro, eu não vou conseguir rocar, e eu perdi meus bispos, né? Eu não tenho bispo. E as peças que poderiam ser usadas para proteger a minha ala do rei, caso eu rocasse, estão longe, né? O cavalo está muito longe. E o bispo de casas escuras, ele é um bom defensor aqui, né? Dessa posição. Então, apesar de eu ter ganhado a qualidade e objetivamente as pretas estarem melhores, é uma posição mais difícil de jogar de pretas. Só que aqui, ele trocou a qualidade de maneira errada. Ele jogou dama B1. E aí depois de bispo tomar F1, ele não pode mais tomar de bispo. Porque agora eu troco damas, né? E trocando de damas, alivia bastante minha posição, né? Não tem mais risco de eu levar mate aqui. Na verdade, eu podia tomar aqui, né? Mas aqui não tem mais risco de eu tomar mate. Então aqui ele deveria ter tomado de dama, alguma coisa assim. Pra evitar a troca de peças, né? Apesar de que esse peão também cai no final. Então já fica complicado. Aí por isso ele tomou em B6, a minha dama. E tomei de peão. Aí agora, essa posição é muito mais agradável pro preto, né? Tá com qualidade a mais limpa, né? Tipo assim, nem um peão a mais, nem um peão a menos pela qualidade. E depois de rei toma F1, torre toma C3 e agora, assim, é um final tranquilo para as pretas, né? Porque inclusive o rei preto já chega mais perto do centro, as torres entram em jogo fácil e as brancas não têm peças suficientes para dar mate ou atacar o rei, né? Então o rei é bom que ele esteja perto do centro agora nessa posição. Então fica até a lição, numa posição onde você perdeu o material, digamos assim, no caso perdeu a qualidade, muitas vezes não é bom você trocar mais material, a não ser que seja claro que seja um final defensável, né? Porque aí você perde sua atividade, a atividade das peças.
E chances de ataque também, né? Perde. Aí foi rei toma F1, torre toma C3, torre B1, ataca o peão, sendo que eu consigo defender com o cavalo C4. Né? E agora a conversão foi tranquila para as pretas. Rei E2, só que perceba que o rei não consegue entrar, porque a torre e o cavalo formam essa proteção, digamos assim, né? Aqui também. Aí rei E7, o rei fica melhor no centro, e a torre agora pode entrar para C8, ou para D8, ou para A8, para pressionar o peão, né? Aí foi o cavalo E1, ataca o peão de B7 com o bispo. Sendo que é um peão dobrado, então eu não preciso perder tanto tempo defendendo, né? Então joguei torre A1, que aí coloca pressão nesse peão. Aí trocando o peão de B pelo peão de A, eu fico com o peão passado, né? Aí foi torre A1, tentando defender. Só que depois de torre de CA3, não tem como defender o peão, né? Aí ele tomou em B7, eu tomei em A2 com cheque, trocamos um par de torres. E agora esse final é ainda mais tranquilo, né? Porque sem a torre, ele fica com menos chances ainda de conseguir algum contra-jogo. Aí foi rei F3. E cavalo voltou para D6. E agora vamos começar a avançar o peão. Bispo C6, B5. Cavalo D3, o peão não pode avançar agora. Mas aí eu trago a torre de volta pro jogo, né? Torre C2, ataca o bispo. Joga D5, né? Pra defender. Torre C3, ataca o cavalo. E rei E2 pra defender. E agora eu posso usar a torre para apoiar o avanço do peão, né? Joguei torre C4. A ameaça aqui é simplesmente avançar o peão. O peão vai para uma casa escura, né? Então o bispo não vai poder mais pressionar o peão. Então é até mais tranquilo de defender. E aí as brancas ficaram sem lances rápidos, né? Jogou H4. Eu avancei o peão. F3. B3 avançando mais o peão. Aqui eu já estou ameaçando avançar para B2. Porque esse cavalo toma torre C2 cheque e ganha o cavalo, né? Então ele jogou RD1 para evitar isso. Só que aqui eu já percebi um tema tático também, que já ganhava mais uma peça. Vocês podem até pausar o vídeo pra ver como termina a partida. Então jogam as pretas aqui. Assim, vários lances ganham, não é obrigado a fazer isso, mas é bonitinho também. Nesse momento eu joguei peão toma D5, né? Porque depois que bispo toma D5, aí tem torre D4. E ataca o bispo e o cavalo. E o cavalo tá cravado também, né? Então não dá pra jogar um cavalo F4 defendendo o bispo, né? E aqui ele abandonou já. Perdi mais uma peça, tô com o peão passado, tem muito peão no tabuleiro, então não tem muita chance de defender esse final. Enfim, foi uma partida que eu gostei bastante, achei bem interessante. Eu consegui lidar com a iniciativa, apesar de eu ter deixado passar esses dois momentos, né, onde eu tinha possibilidade mais rápida de ganhar essa iniciativa, né, tanto um cavalo D5 quanto nessa posição aqui, né, depois do cavalo F3, que eu tinha o dama toma B2. Mas de qualquer jeito eu fiquei feliz com o desempenho nessa partida. E aí eu tô quase com a mão na taça do torneio, né? Não perdi ainda, 3 vitórias, 2 empates. E a última partida ia ser decisiva, né? Se eu ganhasse, eu tinha grandes chances de ficar em primeiro e, no mínimo, ficar no pódio, né? Mas aí é cena dos próximos capítulos. Espero que tenham gostado do vídeo. Postem aí no comentário dúvidas, se tem alguma análise que você viu que eu coloquei errado, alguma coisa interessante que eu não comentei, né? E é isso, um abraço, valeu e até a próxima. Tchau, galera.